falar. Sabe aquela sensação de estar diante de um obstáculo que parece um rio impossível de atravessar? Pois é. Nesta nossa conversa, vamos mergulhar em 4 textos antigos para tentar encontrar uma espécie de mapa, um guia para navegar pelos maiores desafios da vida. Vamos explorar juntos como essa sabedoria antiga usa uma imagem tão forte, a imagem de um rio, para nos ensinar a encarar de frente aqueles obstáculos que parecem grandes demais. A nossa jornada vai ter 5 etapas, ok? E vamos começar pelo começo, claro, com uma história sobre uma travessia que à primeira vista parecia totalmente impossível. Então vamos lá, direto para nossa metáfora principal. A gente precisa imaginar não só uma pessoa, mas uma nação inteira paralisada. E na frente deles, um rio furioso transbordando. O relato que a gente encontra em Josué, capítulo 3, nos dá um roteiro bem claro em 4 passos. Primeiro, vem a ordem, um ato de pura fé de entrar no rio. Depois, o milagre. As águas simplesmente se abrem. Em seguida, a travessia em si em terra seca. E por último, um memorial, para que essa lição de fé e ação nunca, jamais, fosse esquecida. E aqui está o ponto central de tudo. Olha só, a instrução não era para esperar o perigo passar. Não! Era para seguir um sinal divino indo direto na direção do perigo. É um chamado para agir com base na fé e não naquilo que os olhos estão vendo. Mas encarar um rio não é só sobre o que está do lado de fora, né? Qual é a postura interna que a gente precisa ter? A gente descobre que a preparação e o caráter são a base de toda essa jornada. Essa parábola de Lucas 14 ensina uma lição, vital. A jornada para atravessar o rio exige humildade. O jeito que a gente começa a travessia, com arrogância ou com modéstia, acaba determinando a honra que a gente encontra lá na outra margem. E o texto não para por aí. Ele continua com 2 analogias bem fortes. Lembrando que o compromisso com a jornada não pode ser uma coisa superficial. É quase um convite para uma avaliação honesta. Será que a gente está mesmo disposto a pagar o preço total do que vem pela frente? Tá, mas que tipo de sabedoria prática pode guiar os nossos passos nesse caminho? Bom, o livro de Provérbios nos oferece alguns contrastes bem claros sobre isso. Essa tabela, que é inspirada em Provérbios 12, deixa uma coisa bem clara. O destino final não é definido por um único grande ato, não. Ele é definido pela consistência das nossas pequenas escolhas do dia a dia, seja no trabalho ou no jeito que a gente fala. É essa sabedoria prática que constrói a resistência para a longa caminhada até o rio e para a travessia em si. Mas e quando a jornada se torna pesada demais? O que acontece quando o caminho parece perdido? Este texto aqui, ele reconhece uma parte que é universal de qualquer jornada difícil. Aqueles momentos de profundo desespero e a necessidade de ajuda. Ele valida a dor de se sentir perdido, de se sentir esquecido no meio da travessia. E o ponto central aqui é esse clamor, que se repete várias vezes. É um verdadeiro refrão de esperança. E essa repetição não é sinal de dúvida, não. Pelo contrário, ela mostra uma fé teimosa, uma persistência que se recusa a desistir da possibilidade de salvação, mesmo no meio da escuridão. Ok, então, até agora a gente viu a fé para começar, a humildade para caminhar e a esperança para quando nos perdemos. Na nossa última sessão, vamos juntar todas essas peças, todas essas lições, num guia só para a travessia. Então, a lição principal que fica é que atravessar o rio não se trata de uma única ação isolada. É, na verdade, uma integração de fé, caráter e uma esperança muito resiliente. Cada um desses elementos é absolutamente vital para uma travessia bem-sucedida. E toda essa exploração nos deixa com uma pergunta final, né? E se o verdadeiro mapa para as travessias da vida não estiver em um único texto, mas justamente na conversa entre todos eles? Talvez a sabedoria mais profunda esteja em ouvir como essas vozes antigas se completam, nos oferecendo um guia muito mais rico para os rios que, inevitavelmente, todo mundo um dia terá que atravessar.